Preciosa graça de Jesus. É possível se esforçar e se render ao mesmo tempo? Seriam estas duas coisas, o esforço pessoal e a rendição, coisas que podem andar juntas? Andar de mãos dadas? No meu entendimento, e isso é o melhor do meu entendimento, isto não passa de uma impossibilidade. Porque, como diz a expressão, a palavra, esforço pessoal, próprio, é o emprego da minha força pessoal, humana, própria, é uma ação proveniente do meu eu, da minha energia, está dentro dos limites, do perímetro da minha capacidade humana. Então, é o meu esforço, é o esforço próprio, é algo meu. Já a rendição, ela só acontece quando esse eu, com toda a sua energia, sua força, sua capacidade, sai de cena. Para que outra força, outra capacidade, que não é humana, mas divina, possa entrar em cena e curar, fortalecer, resolver um problema. A rendição possibilita que os poderes divinos se manifestem. Paulo nunca disse que é na força que o poder de Deus se manifesta. Quando sou forte, sou forte. Ele diz, é na fraqueza. É justamente na fraqueza, que é a falta de força, que o poder manifesta. Porque somente a fraqueza pode servir para que se pense numa rendição. Por que rendição? Porque eu não estou dando conta de vencer por mim mesmo. Não estou dando conta de vencer pela minha força. Então, só Deus. Mas para que Deus entre em cena, Ele precisa ver em mim essa rendição. Diante dessa rendição é que se move esse poder divino. Quando o homem se sente impotente, quando o homem se sente incapaz, quando o homem se sente fraco, quando o homem não dá conta, quando o homem tenta, e chega à mesma conclusão de Paulo em Romanos 7. Que o bem que eu quero fazer, não faço. Que o mal que eu não quero, esse faço. Olhando para Romanos 7, eu concluo
que o problema da igreja hoje não é a fraqueza, é a força. Enquanto ela se sentir forte com a sua própria força, ela não vai apelar, buscar a força de Deus. Sendo que Paulo diz, fortalecei-vos no Senhor e no poder da sua força. Não é força própria. Não é força humana própria. É divina no homem. Quando Jesus saiu do seu jejum, a Bíblia diz que ele estava fraco, com 40 dias de jejum ali no deserto, mas ele voltou na virtude, no poder, na força do Espírito Santo. Não se trata de força pessoal. É como se você estivesse se afogando. Você está ali tentando se salvar, tentando salvar a si mesmo. Você está ali se esforçando, esperneando, com cãibras, fazendo todo aquele esforço e não está dando conta. E sabe o que o salva-vidas experiente faz? Ele não se joga na água enquanto você está ali tentando salvar a si mesmo, esperneando, se esforçando, procurando pela sua própria energia, com a sua própria força, se salvar daquela situação de morte. Ele espera. Até que você conclua, até que a pessoa que está ali, naquela condição, se afogando, conclua que ela não vai dar conta e que ela precisa se render, parar de espernear, parar de tentar. Não é isso que o irmão Brana diz, o profeta diz. Pare de tentar. Você não está dando conta, mas continua esperneando, se esforçando, tentando, ao invés de se render, para que outra força te tire d'água, para que o salva-vidas te tire d'água. O Jesus experiente, o salva-vidas da alma, às vezes tem que esperar 20 anos, 15, 20, 30 anos, mais até. Você ali se afogando, teu lar se afogando, teus relacionamentos se afogando, tua saúde se afogando, a tua alma se afogando, e você fica ali esperneando e tentando, e eu tenho que me esforçar mais. Não! Você tem que sair do caminho. A tua vida está enredada desse jeito, à beira do naufrágio, porque você tem estado na liderança. Tem tentado fazer tudo na sua própria força. Por que você acha que está cansado, depressivo, quase sem esperança? Porque você tem tentado na sua própria força. Você não é páreo para as múltiplas situações da vida, muitas delas terríveis, esmagadoras. Você precisa de Deus, você precisa de um salva-vidas, você precisa de um poder maior, maior que esses problemas, maior que essa condição lamentável em teus relacionamentos. Um poder que reavive o amor conjugal, um poder que tire os teus negócios da falência.
mas o salva-vidas não entrará na água. Deus não vai entrar em cena enquanto você estiver ali esperneando e tentando fazer o seu melhor. Mas no momento em que você desiste, se entrega e diz: Senhor, ou o Senhor me tira desta água, se o Senhor não me tirar desta água, eu morrerei afogado. Se o Senhor não entrar em cena nesta situação, eu não terei a menor chance diante dela. Quando o homem que está ali na água, precisando de ser salvo, ele entende isso, coisa que parece que você tem dificuldade de entender. Quando ele chega nessa conclusão, eu não vou conseguir sair desta água por conta própria, preciso que alguém me tire desta situação. Então ele se rende, ele para de espernear, para de bater com as mãos, para com aquela agitação. Ele para, ele desiste. Sabe o que ele faz? Ele se rende. E é aí, quando todo esforço humano cessa, quando o homem entra nesse sábado, nessa cessação de todas essas forças, dessas obras humanas, esses esforços humanos, então aí o Senhor do sábado, o Espírito Santo entra na água, entra em cena, entra nessa situação e salva você. Salva você. Então entenda que existe uma diferença enorme entre se esforçar e se render. É que um ponto que custa muito entender também é que parece que se eu não me esforçar, mas somente crer, sabem o sinônimo de somente crer na cabeça de alguns pregadores? É isso aqui. Isso aqui é somente crer. Na cabeça deles, somente crer é isso. Passividade, braços cruzados. Quando não existe poder maior, postura melhor para um homem e uma mulher do que somente crer. Porque se há uma coisa que põe Deus, traz Deus à cena, é a fé. Pela fé, mares se abrem. Pela fé, bocas de leões são fechadas. Pela fé, o fogo não queima. Pela fé, pela fé, pela fé, pela fé. Quando diz, pela fé aconteceram tantas coisas miraculosas com o povo de Deus, aquela grande lista de Hebreus 11, você acha que Moisés era passivo? Abraão, Sara, todos aqueles personagens citados em Hebreus 11? Hebreus 11 é o capítulo da preguiça, o capítulo da inércia. Hebreus 11 é o capítulo da passividade. Quando diz que o justo viverá pela fé, significa que o justo, a vida do justo é uma vida de preguiça, e de inércia e de passividade? Nada a ver. Você sabe o que significa nada a ver? A justificação não é algo que acontece pela
tua força, pelos teus méritos. A santificação não é originada em tua energia própria, mas é nesse Espírito maravilhoso que trabalha em você, através de rendição, o Espírito Santo. Sabe, Paulo disse, não mais eu, não vivo mais eu. Ou seja, tudo de mim está morto, como ponto de partida. Agora, o ponto de partida é outro, é Cristo que vive em mim, é santo em mim. Leia a mensagem véu adentro. Cristo vem com o seu temperamento, Cristo vem com os seus pensamentos, Cristo pensando em mim, falando em mim, reagindo em mim, etc. Mas como isso pode acontecer? Através de rendição. Paulo chegou a essa conclusão. O caminho do esforço pessoal é um caminho miserável. Ele experimentou a miserabilidade do caminho da força de vontade. E disse, quem me livrará desta condição? Como é que eu posso vencer? Como é que eu posso superar esses problemas? Quem? Quem é pessoa? Ele não diz que ensinamento, que doutrina, que mandamento. Ele diz quem? Pessoa. Somente Cristo, por meio de rendição, pode fazer toda a diferença em nosso viver cristão, nosso testemunho cristão. Fica uma hora é o esforço, outra hora já não é o esforço, é Cristo, na outra hora já é o esforço de novo. Existe um medo. Parece que o povo é uma tentativa de servir a dois senhores. O que Jesus disse que não dá. É como se você tentasse ir ao mesmo tempo para o norte e para o sul. Será que dá? Para você ir ao mesmo tempo para o norte e para o sul? Ou se você vai para o norte, se afasta do sul, ou se você vai para o sul, se afasta do norte. Se você vai pelo caminho do esforço próprio, você se afasta da rendição. Se você se aproxima da rendição, pega o caminho da rendição, para que não viva mais eu, viver essa vida de não mais eu, mas Cristo em mim, você se afasta do caminho do esforço próprio. É isso que nós temos que entender. Rendição e esforçar-se é água e óleo. Até mesmo a santificação não pode ser o fruto do meu esforço, mas deve ser o fruto desse novo coração, dessa nova natureza, desse novo espírito, dessa nova fonte que agora está em mim. Quando eu falei sobre a naturalidade do rio ao correr, da grama, que não se esforça para crescer, você vê que
É exatamente isso que o irmão Brana diz. Alguém me disse assim, não podemos nos comparar com a grama, com o rio, porque em nós há uma força pecaminosa, que nós temos que lutar contra ela, etc. E eu vou lutar contra essa natureza carnal com a minha força? Por que você não lê com atenção Gálatas 5 e diz que a carne milita contra o espírito? E o espírito contra a carne, a batalha está entre o Espírito Santo e minha carne, não entre a minha carne e o meu esforço. Porque meu esforço não dá conta, minha força não dá conta. O Espírito Santo e suas medidas de graça é o que me dão a vitória. E nesses movimentos de santificação, de conduta, de viver cristão, eu experimento a mesma graciosidade da grama, que a grama também, ela tem que crescer de uma terra amaldiçoada. A terra foi amaldiçoada. Não, você tem que se esforçar, dona grama, porque você está numa terra amaldiçoada. Mas você vê que ela é tão graciosa, tão silenciosa, tão bonita. E estes crentes que estão nesta carne, nesta terra, neste pó de pecado e morte, eles não podem ter a mesma graciosidade também? Não podem ter esse viver automático, como diz o profeta, natural. Não tem que ser tudo esforçado, puxado. Eu não creio nisso. Eu creio que o Espírito Santo deseja viver, se manifestar, fluir numa vida completamente rendida. Enquanto você estiver esperneando, tentando salvar a si mesmo, tentando viver a vida cristã, tentando se salvar dessa água, tentando impedir o seu afogamento, o salva-vidas vai te olhar lá da margem, até que você conclua que você não dá conta. Até que você chegue à conclusão. Eu espero que antes de você se afogar espiritualmente, você chegue a essa conclusão, para que você possa experimentar a intervenção do salva-vidas do Espírito Santo. Eu espero que antes de você se divorciar, você chegue a essa conclusão. Eu espero que você, antes de morrer com essa doença, você chegue a essa conclusão. Eu espero que antes de você se afogar nesse mar de depressão, nessa água de angústia, de confusão, você chegue a essa conclusão. Não dá para misturar esforço humano com rendição. É quando você sai de cena, com toda a sua força, sua capacidade, sua inteligência, tudo que é você, e se rende, é que você começa a experimentar a força do Espírito, o poder do Espírito Santo, a natureza do Espírito, o temperamento do Espírito,
as palavras do Espírito, o viver do Espírito. Espero que você tenha entendido esta palavra. Esforço próprio é você, é sua energia, é sua capacidade, sua força, que para as coisas do reino, como a segunda milha, a outra face, não são suficientes. Para caminhar a segunda milha e para dar a outra face, para obedecer os mandamentos divinos, só Cristo em você. Porque você em si mesmo e por si mesmo não dá conta. Que o Senhor Jesus te abençoe, te guarde, te dê sabedoria, te dê discernimento. Não seja um crente descerebrado, sabe, esse crente que ouve e não pensa, que abre a boquinha, engole tudo que ouve, não pensa, sai dizendo amém para tudo, sem analisar as coisas, sem pensar, sem meditar. Um crente descerebrado, não seja um crente assim. Pense, ore, medite, pergunte a Deus as coisas, pergunte para o Espírito Santo, peça por revelação, peça em oração para que a verdade te seja revelada, mostrada, essa verdade que vem de Deus. E nós te convidamos para estar conosco toda quinta-feira, às 21 horas, aqui pelo canal Graça Suprema. Divulgue o nosso trabalho, lembre de nós em oração. E também, outra coisa que eu gostaria de dizer é que, por meio desse número telefônico que está aí na tela, você pode solicitar áudios que serão enviados até você pelo WhatsApp diariamente para a sua edificação espiritual. Basta você se identificar, meu nome é tal, gostaria de receber os áudios que o senhor falou na transmissão, e nós, com todo prazer, lhe enviaremos pequenos áudios, são pequenos, 5 minutos, 3 minutos, para você ter uma reflexão, uma meditação diária na presença de Deus. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde. Amém. Preciosa graça de Jesus, perdido me encontrou, estando certo